Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a turma do 9º ano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a informação em tempo real. É o primeiro assunto do nosso segundo bimestre. Esse assunto está aqui a partir da página 55 do livro didático. E é um assunto bem interessante para a gente analisar. Vou colocar aqui na tela uma apresentação do PowerPoint que eu preparei, que vai falar um pouco melhor sobre isso daí. Muito bem, pessoal. Hoje, onde quer que você more, né? É muito difícil você ficar totalmente a parte do que acontece no mundo, né? Para falar a verdade. Porque o acesso à informação está muito mais facilitado do que era antigamente, né? As pessoas hoje têm muito mais facilidade em assimilar informações. A informação em tempo real. É possível ter acesso às informações pela televisão e pela internet em tempo real. Mesmo que aconteçam coisas do outro lado do mundo, em instantes recebemos as transmissões simultaneamente ao acontecimento. Então, mesmo que ocorra algo impressionante, né? Do outro lado do mundo, lá no Japão, em qualquer país, né? Nós temos como acompanhar isso ao vivo, em tempo real, através da televisão, como está acontecendo aqui nessas duas situações. Temos aqui uma família acompanhando, né, uma programação na televisão, mesma coisa aqui desse outro lado. Essas coberturas podem ser feitas, né, por jornalistas, inclusive. Elas demoram questão de segundos para chegar até as nossas televisões. A gente consegue assistir eventos esportivos também, entre outras várias e várias coisas, mesmo que aconteçam em outro lugar bem distante de onde nós moramos. Antigamente não era assim. Para uma informação chegar ao outro lado do mundo, demorava meses. Vocês devem se lembrar do conteúdo de história, né? Por exemplo, da época lá das grandes navegações, né? Para chegar da Europa até a América, no mínimo um mês de navegação. E assim, a informação demorava muito para chegar em outras partes mais distantes. No máximo você tem um pombo-correio, né? Que servia para levar informações em longas distâncias. Ou a cavalo. Algumas pessoas levavam informações a cavalo. Mas nada melhor do que isso naquela época. Hoje não. Hoje nós temos as tecnologias, como a televisão e a internet, e transmitem as informações em tempo real, independentemente de onde você mora. Eventos como, por exemplo, a Copa do Mundo sempre acontecem em lugares bem distantes, né? Exceto em 2014, que aconteceu aqui no Brasil, e em 1950, né? Também no Brasil, mas normalmente acontece em lugares bem distantes, outros países, né? Mas as informações, os eventos, né, os jogos, chegam para nós instantaneamente, por assim dizer, por meio de televisão, por meio da internet também. Certo? Muito bem, pessoal. Chegando aqui no próximo slide, nós temos o seguinte. O mundo
mundo digital e as redes sociais. É um assunto que com certeza vocês estão bem a par, né? As redes sociais. As redes sociais são um meio de disseminar informação e opinião. Por exemplo, em 2010, na Primavera Árabe. Mas o que é a Primavera Árabe? Foi uma ocasião onde a população de alguns países do Oriente Médio e da África do Norte foi às ruas reivindicar uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Não é uma primavera em sentido literal, né? Não é uma estação do ano literal. Foi um acontecimento onde as pessoas, como aqui diz, foram reivindicar uma sociedade melhor para eles. Por que chama árabe, então? Porque lá na África do Norte, naqueles países da África branca, né? Na África do Norte, onde ali proximidade com o mar Mediterrâneo, né? E também no Oriente Médio, a maioria daquelas pessoas, né? Seguem a religião islâmica, certo? Estão ali seguindo a religião islâmica. Muitas vezes são vítimas de preconceito e as suas sociedades, infelizmente, têm problemas, né? Muitos problemas. A gente vê muito nos jornais, inclusive, na internet, na televisão, né? Que acontecem vários conflitos, né? Vários problemas na sociedade. As pessoas sofrem bastante com injustiças e assim por diante. Nessa ocasião, lá em 2010, nessa Primavera Árabe, as redes sociais foram amplamente usadas para comunicar ao mundo o que acontecia e para organizar as manifestações e protestos. E eu vejo que as redes sociais, né, que a gente tem na internet, né, os nossos aplicativos, além de ter os fins de entretenimento, né, nós podemos compartilhar fotos, vídeos, podemos assistir coisas engraçadas, né, postar brincadeiras e assim por diante, mas também pode ter essa natureza também. Essa possibilidade é real. A divulgação de informação e opinião. Esse aqui foi um exemplo que aconteceu. Onde as redes sociais foram usadas tanto para divulgar, certo? Comunicação, né, ao mundo do que estava acontecendo, ou prestes a acontecer, e para fim de organização, né, combinar as coisas entre eles, como por exemplo as manifestações e os protestos, tá? Então aqui nós temos algumas imagens retratando algumas redes sociais importantes que nós temos hoje. Com certeza vocês devem ter uma ou mais dessas redes sociais, né? Vocês devem ter conta em algumas delas. Eu, inclusive, tenho algumas delas, tá? Vocês devem usar bastante para se divertir, para estudar, para divulgar seus eventos e assim por diante, né? Tá certo? Aqui é a figura do famoso WhatsApp, né? Todos nós usamos no grupo da escola até. Facebook, Instagram. Coloquei os três juntos aqui porque todos pertencem ao mesmo Mark Zuckerberg, né? O YouTube, que pertence à Google, não é isso? A gente inclusive usa até para divulgar algumas aulas de geografia, de filosofia. Snapchat, eu não tenho, não sei como funciona, mas se eu não me engano é para postagem de fotos. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. O LinkedIn, Pinterest, Telegram e o Twitter. O Twitter é bastante utilizado, né? Por exemplo, está tendo um evento ao vivo na televisão. Eles colocam logo uma hashtag para as pessoas, os telespectadores acompanharem aquele evento e participarem, né, dando a sua opinião, fazendo perguntas no Twitter, tá? Eu já tive Twitter, mas como eu mal usava, não usava tanto, aí eu acabei pagando a minha conta. Então desses aqui, eu só vou ter o YouTube e essas outras três, e esses outros dois aqui, WhatsApp e Facebook. Todos os outros eu não possuo, tá? Mas
com certeza vocês devem conhecer e quem sabe até mesmo usar, né, na vida de vocês. Então lembre-se, as redes sociais têm essa possibilidade de você se divertir, de você se comunicar com outras pessoas, né, conversar e tudo mais, mas pode ser usado também para fim de disseminar informação e opinião, assim como aconteceu nesse acontecimento aqui, da Primavera Árabe. Tá bom? Outro exemplo de como as redes sociais foram usadas para esse fim de disseminar informação e combinar eventos, né, foi aqui no Brasil. No Brasil, muitos grupos passaram a se organizar por meio das redes sociais em junho de 2013. Então não faz tanto tempo assim, tá? 8 anos aproximadamente. Um movimento que reivindicava a diminuição das tarifas do transporte público em São Paulo. Ganhou a adesão de milhares de pessoas, principalmente por meio da divulgação feita em tempo real na internet. Então lá em São Paulo, as pessoas dependem muito do transporte público, metrô, ônibus, e muitas delas, para trabalhar, todos os dias usam esse transporte público, né? Às vezes pegam 2 ônibus, 3, pegam um metrô, às vezes trabalham muito longe de casa, precisam do transporte, todos os dias estão pagando essas taxas, tá? Essas tarifas de transporte. Então, qualquer aumento, nem que seja de centavos na passagem do ônibus ou do metrô, enfim, qualquer aumento já faz diferença no final do mês para essas pessoas, porque todo dia ela está gastando aquele dinheiro, certo? E aí, quando houve um aumento, né, em 2013, isso gerou revolta e os manifestantes começaram a se combinar e eles usaram as redes sociais, começaram a se organizar por meio das redes sociais. E a divulgação também do acontecimento foi feita em tempo real na internet. Aqui nós temos 2 figuras lá das pessoas em São Paulo se juntando aqui, ó, nessa manifestação, ou nessas manifestações aqui. E nós temos a primeira figura, eles aqui agrupados, né, enfileirados aqui, carregando o mesmo cartaz, né? Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Então, todo mundo querendo que a passagem diminuísse, né? Ou acabasse diminuindo a seu valor, né? Além de ter acontecido em São Paulo, essa manifestação aconteceu em outras grandes capitais. Tá certo? Por exemplo, aqui nesse cartaz aqui atrás, me informando, ó, Porto Alegre. Então, não apenas em São Paulo aconteceu, mas se espalhou para outras grandes capitais. Porque nas grandes capitais, justamente, o transporte público é bastante usado pelas pessoas. Nesse segundo cartaz aqui, o rapaz carregando, ó, dizendo assim: Brasil alterou seu status de deitado eternamente em berço esplêndido para verás que um filho teu não foge à luta. E são trechos do hino nacional, né? É como se dissesse, né? Agora as pessoas não estão assim mais de braços cruzados, né? Agora as pessoas vão lutar pelos seus direitos. O que aconteceu? Será que deu resultado? Sim, lá em São Paulo, por exemplo, a tarifa voltou a baixar depois desses vários e vários protestos, tá? Então, resultado de quê? Da organização feita pelas redes sociais. Então, a informação ela acontece em tempo real, a divulgação foi feita em tempo real. As pessoas tiveram como se organizar muito rapidamente e rapidamente a tarifa acabou abaixando o seu valor. Tá vendo aí, pessoal? Então, hoje tudo acontece de forma muito organizada, muito rápida. E a televisão e a internet nos mostram isso muito rapidamente, em tempo real. A desigualdade no acesso à informação. O que acontece?
nem todo mundo acaba tendo a mesma situação com relação ao acesso às informações. Algumas pessoas têm mais acesso, outras pessoas menos acesso. Em alguns locais observa-se a concentração dos meios de comunicação e rápida produção e circulação de informações. Em outros, verifica-se uma carência de conteúdos e elevados percentuais da população sem acesso à informação e demais tecnologias. As desigualdades sociais acentuadas no processo da globalização podem ser observadas também nas desigualdades do acesso à informação. Então, pessoal, normalmente nos países mais desenvolvidos, os chamados países ricos, vai ter concentração dos meios de comunicação, ou seja, muitas redes de televisão à disposição, né, para cobrir os eventos, né, emissoras de rádio, portais de internet e tudo mais. Vai ter bastante nesses países desenvolvidos. E a rápida produção das informações e circulação também. Bem facilitada. Então as pessoas normalmente nesses países desenvolvidos têm mais acesso. Tá certo? Uma grande porcentagem de pessoas com acesso à informação. Até por causa que tem mais acesso às tecnologias, né? Por exemplo, elas vão ter à disposição delas computadores, tablets, smartphones, e a partir deles, eles vão ter acesso à informação, que é produzida em massa. Por quê? Porque há mais concentração dos meios de comunicação. Muitas emissoras de televisão, de rádio, tá? E tudo isso é facilitado. As pessoas tendo mais tecnologias, têm mais facilidade de ter acesso à informação. Televisões também entra nesse quesito aqui, nessa parte.